Olá, meu povo. Boa noite. Estão me ouvindo? Tá dando pra me ouvir direitinho? Tô testando o som primeiro. Tá dando pra ouvir? Tá certinho aí? Bom, eu comecei 5 minutinhos antes, porque era pra poder testar o som, né? Pra poder ligar aqui as coisas, pra saber se estava tudo certinho. Que é o tempo que as pessoas vão chegando, né? E aí a gente vai aqui interagindo um pouco. Tá dando tudo certo aí? Ai. Pra variar, eu sou desastrada. Vou mostrar uma pessoinha aqui pra vocês. Fugiu. Bartô. Tá todo mundo com o Código Civil na mão? Vem cá. Oi, gente. Eu sou o Bartô, que a minha mãe tanto fala. Eu sou o Godúcio da minha mãe. Tô brabo aqui já. Querendo comer meu fone. Diz oi. Oi, gente. Vou deixar minha mãe dar aula pra vocês agora. E eu vou lá mexer nas coisas dela. E enquanto eu tô aqui, ele fica mexendo nas minhas coisas. Dá tchau pras pessoas. Tchau! Pronto. Bom, como eu disse, o povo tá entrando pra gente começar, né? Quem já tiver aí com as suas perguntinhas preparadas, começa a colocar aí, que eu vou já começar a falar. Já colocar aqui o cronômetro para rodar. 45 minutos de aula. Espero que todos vocês estejam bem dispostos, bem de 45 minutos a 50. Vai bater no meu filho não, sua enxerida. Tá bom, vamos lá. Todo mundo com o código na mão. Tá todo mundo preparado. O povo aqui, ó, entrando o pessoal da Realize. Todo mundo, quando passar a quarentena, vai correr lá na Realize. Penal não é melhor que civil. Tu ganha dinheiro no direito civil, que eu sei. Ai, gente, que bom que vocês estão entrando. Tá entrando o povo. Que é pra eu poder começar, né? Faltam 2 minutos pra dar 8 horas. E aí a gente começa aí direitinho, tá? Civil nunca é melhor. Civil nunca vai ser pior que penal. Código sim. Vamos lá, vamos lá. Obrigada. Então vamos começar. Mais um minutinho que eu tô olhando ali a hora, né? E vou tentar falar devagar pra gente poder aqui se entender, tá bom?
Tô usando aqui o fone, porque dizem que é melhor com o fone, que o som sai melhor pra vocês. Eu espero que saia. Vamos lá. Penal não, muito bem. Já fiz o merchan da Realismo, me patrocina! Oi, Marilu. Então vamos. Vamos começar com o que interessa. Primeiro, dar boas-vindas para todo mundo. Agradecer a presença de vocês aqui na live de civil. Dizer que eu espero nesses minutos com vocês. Aula de penal, nada. Dizer que nesse espaço de tempo curto, eu espero falar com vocês um pouquinho de obrigações, de teoria geral de contratos, né? Fazendo sempre uma ligação do assunto com o outro. Falar da importância da disciplina, aliás, do assunto, obrigações, né? E desde já agradecer a presença de todos que já estão aqui, dos que vão entrar, e que eu espero que seja muito proveitoso para todos nós. Então vamos começar, né? Sobre direito das obrigações, eu já vi uma pergunta ali do que é obrigação, mas primeiro é importante que a gente lembre ali da parte geral o que é um fato jurídico, o que é um negócio jurídico, né? Fato é tudo aquilo que acontece. Exatamente agora é um fato, é um acontecimento. Tá rolando uma live de civil, é um fato. Mas quando que um fato passa a ter importância jurídica, né? É quando ele passa a produzir efeitos na ordem civil. E esse fato, ele decorre de atos humanos, né? E aí eu vou parar de olhar, porque senão eu fico querendo ler tudo, gente, desculpa. São fatos que a gente chama de ato, né? Tudo aquilo que o ser humano manifesta sua vontade dentro de uma relação jurídica, a gente chama de ato, tá? Depois vocês me ensinem como salva a live, porque a titia aqui não sabe. Mas se eu conseguir, eu vou deixar salva assim. Seguindo. Então, o fato jurídico, ele pode ser ordinário, extraordinário, que são os acontecimentos. E o negócio jurídico, ele é formado pelo conjunto de atos, ou seja, de manifestações de vontade, cuja a finalidade do negócio jurídico é fazer com que a gente constitua, ou com que a gente extingua, ou com que a gente modifique um direito, tá? Muito bem. E por que ele é importante para as obrigações? Porque o direito das obrigações nada mais é do que um vínculo que se estabelece entre pessoas cuja finalidade é formar um negócio, né? Ou seja, essas pessoas manifestam a sua vontade essa que deve ser livre, espontânea e não, sem vício algum, para que essa vontade seja apreciada de forma válida, para que aquele negócio seja válido, né? E o interessante... Gente, tá travando ou tá dando pra me ouvir? Porque aqui tá normal. Me deem um feedback aí, tá travando? Alô? Bom, continuando. Estava falando, então, as obrigações, elas são constituídas juntamente pela manifestação de vontade, onde as pessoas vão começar a negociar uma determinada situação. Muito bem. Então, o que é a obrigação? A obrigação nada mais é do que um vínculo jurídico que se estabelece entre duas pessoas, né, com uma finalidade de se cumprir uma determinada coisa. Quem são essas pessoas?
Um é o credor e o outro é o devedor. Muito bem. É uma relação de natureza pessoal, que a gente fala que é uma relação de débito e uma relação de crédito. E por que que essa relação ela é patrimonial? Porque ela tem efeitos no patrimônio de alguém, ou seja, no patrimônio do devedor. Então, quando a gente estuda lá na parte geral os bens, né, que ficam ali a partir do artigo 79, você sabe que os bens eles constituem o nosso patrimônio. Por quê? Porque no passado, quando nós não cumpríamos com as nossas obrigações, nós nos tornávamos escravos, nós perdíamos a mão, o dedo, a língua, que era a famosa lá a lei do talião. E hoje não, né? Hoje, por conta do direito constitucional, das garantias fundamentais, da dignidade humana principalmente, né? Nós sabemos que a pena ela não pode passar da pessoa e não pode também ofender a dignidade, não pode ofender o corpo, a sua integridade física. Então, é por isso que o patrimônio ele passa, na verdade, a responder por nossas obrigações. Então, se você não tem dinheiro para pagar determinada coisa, vão lá e vão pegar o seu patrimônio como forma de pagamento. Muito bem. Então, o direito das obrigações, ele disciplina as relações jurídicas patrimoniais, em que são tratadas as relações obrigacionais entre esses sujeitos. Mas tudo bem. Como é que esses sujeitos, eles se ligam um com o outro, né? Como que nasce uma obrigação? A obrigação nasce daquilo que a gente chama de fonte, né? Aquilo que dá origem. Fonte é tudo aquilo que dá origem. Então, o que é aquilo que dá origem? Primeira coisa, a lei. A lei, ela é fonte imediata. Em seguida, nós temos a manifestação de vontade, que a gente manifesta aí através do negócio jurídico. A gente também tem o ato ilícito, que é aquele ato contrário à lei e que gera obrigações e que gera responsabilidade. E os atos unilaterais de vontade, né? A exemplo dos títulos de crédito, por exemplo, que se pode citar. Muito bem. Desse conceito de obrigações, né, é importante destacar os seus elementos que compõem uma obrigação. As partes, credor e devedor. Credor é aquele que vai receber a obrigação e o devedor é aquele quem tem que pagar, né? É quem tem que cumprir com aquela obrigação. E entre eles vai existir a prestação e o vínculo. Eles se ligam por esse vínculo, que é o que garante ao credor a satisfação do seu direito, e é o cumprimento de uma prestação. E que todos nós já sabemos que prestação é o objeto da obrigação. Objeto esse que consiste em dar, fazer ou não fazer alguma coisa. Tudo bem? Uma das características, uma das fontes, né? Ou melhor dizendo, onde a gente mais encontra obrigações são nos contratos. Afinal de contas, você faz contrato de compra e venda, você faz contrato de doação, você faz contrato de prestação de serviço, dentre várias outras. Você faz contrato de permuta, você faz contrato de comodato, você faz contrato de mútuo. Então, os contratos, eles estão intimamente ligados às obrigações, porque é uma forma de manifestação da vontade das partes, né, que acordam entre si determinadas circunstâncias, determinadas cláusulas que precisam ser cumpridas. Tudo bem? E, obviamente, que dentro do estudo a gente tem que falar sobre os princípios obrigacionais, princípios esses que também serão revisados e revistos lá na parte dos contratos, quando você começa a estudar a teoria geral dos contratos. O primeiro princípio, e muito importante, é a autonomia da vontade e a autonomia privada. O que isso quer dizer? Que o direito civil ele é um ramo do direito privado, cujas partes elas têm o poder de negociar, de fazer tudo aquilo que a lei não proíba, né?
Então você pode fazer tudo aquilo que te é permitido, ou tudo aquilo que não for proibido, digamos assim. E essa autonomia da vontade, ela deve ser manifestada de forma voluntária, né, de forma espontânea, para que não hajam vícios na manifestação dessa vontade, tá? E uma coisa que é importante pra gente trazer aqui é que a vontade, ela não é absoluta, ela esbarra em algumas situações, né? Por exemplo, no interesse público, ela esbarra no limite do direito alheio. Então isso quer dizer que, ao manifestar a vontade, a gente também tem que observar a função social daquele contrato, daquela situação jurídica. Que quer dizer que a vontade, ela é limitada por situações que estão por fora da relação contratual, por exemplo, né? Então, eu sempre, quando eu estou dando aula, eu gosto de falar dos princípios que regem o Código Civil, né? Que são 3 princípios: o princípio da eticidade, o princípio da operabilidade e o princípio da socialidade. O princípio da socialidade é justamente esse princípio que trata aí da função social. Essa socialidade significa que os contratos, eles não podem ferir interesse público, eles não podem ferir a dignidade humana, eles não podem interferir em direitos de terceiro, tudo bem? E quando a gente fala da eticidade, a gente está falando, né, da eticidade do Código Civil, a gente está falando da boa-fé, né? E um dos princípios também que deve ser relembrado aqui é o princípio da boa-fé objetiva. Onde vocês vão encontrar esse princípio, né? Vocês vão achar lá no 421, aqui do Código Civil. Vamos pegar aqui meu código. E ele fala lá que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Ou seja, a gente tem liberdade para fazer qualquer tipo de contrato, desde que a gente obedeça os preceitos de ordem pública, né? Que a gente obedeça aí não só a ordem pública, mas como o direito, né? A dignidade humana e etc. Então, quando a gente está na formação de uma relação obrigacional, os elementos que compõem a obrigação, respondendo já ali a uma pergunta que eu vi subir, quais são os elementos da obrigação. Então, a obrigação ela é composta de 3 elementos: as partes, o objeto e o vínculo. As partes é o elemento subjetivo, o objeto é o elemento objetivo, que a gente chama de prestação, que é o dar, fazer e não fazer, e o vínculo é aquilo que liga sujeitos, né? É aquilo que dá ao credor a possibilidade de ele exigir a sua obrigação, e o vínculo nada mais é do que o vínculo chamado de ligação espiritual e material da relação das obrigações. Respondida os elementos da obrigação? Então, voltando para a função social, a gente tem que respeitar o interesse de terceiros, tem que respeitar a dignidade, os princípios de direitos fundamentais. Eu até faço aqui sempre uma observação sobre a publicização do direito, que isso até tem caído em concurso público. Quando a gente fala em publicizar direitos, a gente está falando que as relações privadas, né, elas gozam de interferência mínima, né, intervenção mínima do Estado. Inclusive é o que fala o parágrafo único do 421 do próprio Código Civil, quando ele fala, né, que nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e excepcionalidade da revisão contratual. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Estado ele só vai intervir quando houver violação de um direito fundamental. E isso é publicizar, tudo bem? Isso caiu uma vez num concurso público, né? A pergunta era qual é a diferença entre constitucionalização do direito civil e a publicização, né? A constitucionalização do direito civil é você interpretar as normas civis conforme os valores constitucionais. E a publicização nada mais é do que você interferir nas relações privadas somente quando houver violação de um interesse maior, de um direito fundamental.
tá? Então, nós vimos aí o conceito de obrigações, nós vimos os elementos que compõem a obrigação, nós vimos a fonte das obrigações, que é a lei, né, que é a fonte imediata, depois vem as fontes imediatas, né, que a gente fala de contratos ou negócio jurídico, atos ilícitos, né? Tudo bem? Então, trazendo aqui uma definição de um grande jurista que eu gosto muito, que é Caio Mário, abre aspas. É o vínculo jurídico em virtude do qual uma pessoa pode exigir de outra uma prestação economicamente apreciável, né? Economicamente apreciável, justamente para que a gente possa fazer essa exigibilidade do patrimonial, tá bom? E diante da visão contemporânea, esse vínculo deve se basear na obediência aos valores e aos princípios constitucionais. Então, prestigiando aí a boa-fé, a função social e a ética, a eticidade e a operabilidade que fazem parte aí do Código Civil, tá bom? O que mais que a gente tem que falar aqui de interessante? Tá. Quando a gente vem aqui para as obrigações, né, é importante falar que o direito obrigacional ele tem a finalidade de se exigir, aspas, né, Átila? A gente tem a exigibilidade, né? É a exigibilidade que torna a obrigação civil, tá? A obrigação civil é aquela que nós temos todos os componentes de uma obrigação. Eu até esqueci aqui de falar que quando alguém se compromete com uma outra pessoa, a gente cria um débito, né? Aí essa pessoa ela vai ter um prazo para cumprir, que é o tempo. Ela tem o lugar que ela vai cumprir, que é onde ela vai pagar aquela obrigação, e a forma como aquilo vai ser feito. E assim, Professora Maísa, quanta honra é a senhora aqui na minha live. Pra mim é que vai ser uma honra fazer uma live aí com a Maísa e o Átila. Tô só esperando. Pois bem, voltando aqui. Quando a gente fala em exigibilidade, a gente está falando da possibilidade de fazer com que essa obrigação seja cumprida judicialmente ou extrajudicialmente, né? Mas quando essa obrigação perde a sua exigibilidade, a gente fala que ela deixou de ser uma obrigação civil e ela se torna uma obrigação natural, tá? E no que isso vai ser importante? Porque quando a gente fala Tem, mas depende da obrigação. Vou já chegar lá, tá, Matheus? Pergunta de que o credor tem direito de obrigar o devedor a cumprir. Vou já falar sobre isso, tá? Então, voltando aqui ao raciocínio. Quando a gente se compromete com uma outra pessoa, numa obrigação, a gente cria um débito. Aquilo que a gente chama de schuld, né? E a partir do momento que você não cumpre com a sua parte, que você não cumpre com a sua obrigação, nasce a responsabilidade por ela. Ou seja, nasce a obrigação de pagar, nasce a obrigação de você cumprir, ainda que forçadamente, essa situação jurídica. É aquilo que a gente chama de Hefton, né? Aí a primeira pergunta é: existe no ordenamento jurídico uma possibilidade de um débito, mas ele não ser mais exigível? Ou seja, eu tenho o débito e ele não tem mais responsabilidade? Existe essa possibilidade? Existe. A partir do momento em que você vai cobrar de alguém uma dívida prescrita, que você vai cobrar de alguém uma dívida proveniente de um ato ilícito, e aqui eu gostaria até de levantar, né? Quem for meu aluno aí vai responder. Quero todo mundo respondendo agora. Qual é o artigo mais importante do negócio jurídico que vai aí permear as relações obrigacionais, contratuais e o resto do direito civil todinho? Qual é o artigo mais importante que eu sempre falo em sala de aula? Valendo um chocolate.
é o artigo 104, gente, né? Que ele traz lá os requisitos de validade do negócio. Por que que eu levantei isso? Olha só. Porque a gente tem manifestação de vontade, beleza, tem que ser livre, tem que ser espontânea. Nós temos que ter objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita em lei. Então, a partir do momento que eu quero cobrar um débito e esse débito não tem mais a sua exigibilidade porque ele prescreveu, eu não posso, né, chegar lá no juiz e dizer: ô juiz, eu vim cobrar aqui uma dívida. O juiz vai olhar pra tua cara e vai dizer assim: querido, esse débito tá prescrito, né? Só cabe a você sentar e orar para que a pessoa vá lá de boa vontade e pague a sua dívida moral, né? Mas fica aqui uma observação que se essa dívida for paga, não dá direito de pedir o dinheiro de volta. Por quê? Porque o direito civil prestigia as relações éticas e não permite que as pessoas se enriqueçam de forma indevida ou de forma ilícita, tá bom? De outra banda, existe responsabilidade sem débito, ou seja, alguém pode ser responsabilizado por um débito que uma outra pessoa constituiu? Muito bem, existe também. Imagina só que você é fiador de uma pessoa, você foi lá, né, e você garantiu aquela obrigação em nome de uma pessoa, sei lá, essa pessoa tem o débito, mas se ela não paga, a responsabilidade também vai recair sobre o fiador, ou seja, sobre uma pessoa que não foi o responsável pela criação da dívida, porém, ela se comprometeu na sua responsabilidade. Então, também existe a possibilidade aí de responsabilidade sem débito. Tá? Entrando o Samuel aqui me fez uma pergunta sobre credor e devedor no aluguel de apartamento. Eu vou já responder também, tá? Entrando aqui nas prestações, a gente tem a obrigação de dar, fazer e não fazer. A obrigação de dar, ela está atrelada a bens móveis e imóveis, tá? Significa que você deve entregar a uma outra pessoa aquela coisa. O que é coisa, né? Aquele bem, aquele bem economicamente apreciável, né? Então imagina só que eu vendi esse lápis, que, diga-se de passagem, foi um presente que eu ganhei há muitos anos de uma aluna, e ele tá aqui comigo até hoje, viu? E eu sei que ela tá aqui me vendo, porque eu já vi que ela entrou. E aí, imagina que eu fiz a venda desse lápis para uma amiga. O que é a obrigação de dar? A obrigação de dar é eu pegar este lápis, que é de ouro, por isso que ele é economicamente apreciável, e fazer a entrega para essa pessoa. É fazer a entrega desse objeto para a pessoa, né? A obrigação de dar, ela tem duas modalidades, que é dar coisa certa ou coisa incerta. Primeiramente, o que é dar coisa certa? Coisa certa, a gente tem que lembrar do conceito de bens infungíveis, tá? O que é bem infungível? É aquele que não pode ser substituído em sua quantidade, qualidade ou espécie. Se você tem uma coisa certa, significa que você tem que entregar aquele objeto que está determinado. Ele já está especificado, tudo bem? Ele já está especificado. Então, se você chega lá na hora de fazer a entrega, aí eu chego lá para a pessoa com esse lápis, ela vai ter que aceitar esse lápis? Não, ela não vai aceitar esse lápis, porque a entrega deveria ter sido essa coisa certa, porque ela está delimitada, totalmente delimitada. Mas, professora, eu posso aceitar uma coisa diversa? Poder, você pode. Exercício da autonomia
da vontade. Você pode, mas você não é obrigado, tá bom? É isso que eu quero dizer. Então, a coisa certa tem uma palavrinha que a gente usa para fazer o ato de entregar. A gente chama de tradição. Tradição é o momento em que se inverte a propriedade desse patrimônio. E por que que isso é importante? Ele é importante na hora que a gente estiver falando sobre responsabilidade sobre aquele bem. Imagina só que eu tenho esse lápis para entregar e quando eu vou fazer a entrega, ele está quebrado. Ele não tem mais a joaninha. Esse bem já não está mais da mesma forma como eu garanti para a pessoa, correto? Então, nesse momento, a gente precisa lembrar da questão de responsabilidade. Então, 2 conceitos que a gente tem que aprender. Primeiro, o que é perecimento e o que é... Deu branco. Perecimento. Perecer é quando a gente tem a perda total do objeto, tá? O que isso quer dizer? Que aquele objeto não serve para mais nada. Tudo bem? Ele não serve para mais nada. Já a deteriorar, que é a segunda, né? Você simplesmente vê que aquele objeto ele tem uma redução econômica, mas ele continua sendo útil para o fim a que ele se destina. Quando você vai numa loja comprar uma roupa, vê um rasgo, né? Quando você vai pegar um carro de volta, aliás, quando você vai pegar lá o seu carro na obrigação de dar, e aquele carro ele tá lá com um arranhão, ou quebrou o espelho, o retrovisor. O carro ele continua funcionando, mas ele veio com uma avaria, né? Diferente da perda total. Perda total significa que aquele bem não tem mais nenhuma funcionalidade. Então, para isso, a gente tem formas de responsabilidade. Enquanto o objeto estiver na mão do vendedor, o vendedor, ele é o devedor da prestação, que é dar. A pessoa que vai receber a prestação é o credor. Então, quando a gente está falando de responsabilidade, a gente tem que levar em conta a deterioração do objeto, tá? Então, vamos lá. Existe com culpa e existe sem culpa. Tudo bem? O que é culpa ou dolo, tá, minha gente? O que vem a ser culpa? É quando você dá causa para aquela perda ou deterioração de objeto, tá? Sem culpa é ato proveniente de fortuito, caso fortuito ou de força maior. Muito bem. Quando a gente está falando na entrega de um bem e ele se perde sem culpa, o que vai acontecer? A gente vai resolver o contrato. Como não houve culpa, devolve o dinheiro da pessoa que comprou o objeto e resolveu o contrato. Ninguém precisa mais cumprir com esse contrato, né? Por que sem culpa? Por que é importante? Vem o negócio. Quando a gente fala em contrato, tem um outro princípio que chama pacta sunt servanda. Ou seja, o contrato, ele cria obrigação, ele cria vínculo, ele cria lei entre as partes. Então, quando o objeto, nesse caso, se perde sem culpa, ele é uma forma de você resolver o contrato sem prejuízo. Por isso que a gente fala resolver, né? É uma forma de você desfazer aquele negócio jurídico sem prejuízo para alguém. Agora, o problema acontece quando entra a culpa. Ou seja, a pessoa agiu com imprudência, com negligência, com imperícia ou porque simplesmente ela quis. Ela agiu com dolo. Nesse caso, a responsabilidade vai ser o seguinte. Imagina só que eu estou vendendo um touro, o boi bandido. Boi bandido é grande reprodutor. Boi bandido é conhecido na cidade inteira como o boi.
né? O cobridor das vacas. Boi bandido é top, né? Muito bem. Fiz a venda do boi bandido. Vou entregar o boi bandido amanhã. Caiu um raio. Matou o boi bandido. Eu tive culpa? Não, eu não tive culpa. Eu devolvo o dinheiro da pessoa e fico no prejuízo do meu boi bandido. Beleza. Mas quando eu vou agir com culpa, imagina só que eu prendi o boi bandido numa corda no pescoço e fiquei puxando. Eu acabei, por um ato imprudente, ou porque eu quis, matando o boi. Nesse caso, quando eu mato o bichinho, né? Eu vou ser responsável por isso. O que vai acontecer? Eu vou pagar o equivalente, ou seja, se o boi bandido custava 100 mil reais, eu vou devolver os 100 mil reais para quem me deu e vai arcar com perdas e danos. Ah, mas o que é perdas e danos? Imagina que boi bandido tem um sêmen super potente e aquela pessoa que comprou o boi perdeu aí um contrato de inseminação. Eu vou ter que arcar com esse prejuízo também, tá? E o que acontece se a coisa se deteriora, tá? O que acontece se a coisa se deteriora? Deteriorar significa trazer uma avaria. A coisa ainda continua prestando. Imagina que você vai numa... Mulheres adoram fazer isso, né? Mas imagina que você entrou numa concessionária e tinha lá um carro Fiat Uno, 4 portas, pink, objeto totalmente determinado e único aqui no estado do Acre, e ele vai ser seu. Quando eu faço essa venda, eu espero receber esse carro do jeitinho que eu comprei. Coisa certa. Chega no dia da entrega, chega no dia da tradição, o que vai acontecer? Imagina que o comprador que me vendeu, ele saiu para abastecer o carro. No meio do caminho, ele capotou o carro, destruiu o carro. Deu perda total. Se ele agiu com culpa, ele vai me devolver o dinheiro que eu paguei, mais as minhas perdas e danos. Se ele não agiu com culpa, vai resolver o contrato me devolvendo o dinheiro. Mas não, eu não tive perda. Eu tive avarias. Tive um risco na porta, quebrou um retrovisor. Mas ainda assim eu gosto do carro e eu quero. Nesse caso, se a avaria ela se deu sem culpa, né? Eu posso escolher resolver o contrato, ou eu posso aceitar aquele objeto com o quê? Eu aceito, mas desde que o valor tenha redução, né? Que ele seja reduzido. É igual quando você vai numa loja, vai comprar uma roupa e tem um rasgo. Qual é a primeira coisa que você perde? Qual é a primeira coisa que você pede da loja? Tem desconto? Tem desconto porque tá rasgado. É isso que você vai estar aceitando o produto, né? E você fica com ele com uma redução de valor, porque você teve aí perda de valor econômico. Mas não, o coleguinha arranhou o carro porque ele não sabia dirigir, ele agiu com culpa, ele tinha imperícia, lhe faltava aptidão técnica para isso, e ele foi lá e bateu e arranhou teu carro e o retrovisor quebrou. Nesse caso, você pode resolver o contrato e pedir perdas e danos, ou você pode aceitar o objeto do jeito que está, com redução de valor e as perdas e danos. Então, anota aí para não esquecer. Toda vez que alguém age com culpa, toda vez que alguém age de má fé, ele vai sempre, quase sempre, arcar com os prejuízos, com as perdas e danos. Tudo bem? Ponto. Isso é a obrigação de dar. Obrigação de dar coisa certa é um objeto determinado, e a coisa incerta é dar algo
que você sabe o que é, mas você ainda não determinou, ainda não qualificou aquele objeto. Por exemplo, quando eu digo que vou dar um carro. Você sabe muito bem que de dar um carro, eu estou quantificando e trazendo um gênero, um carro. A partir do momento que eu faço a escolha, e isso a gente chama de concentração, normalmente é feita pelo devedor, mas isso não impede de o credor também fazer, depende de ajustes contratuais. Esse ato de concentração significa escolher. E a partir do momento que você escolhe, aquele objeto se torna determinado e segue as regras, né, de entregar coisa certa. A única observação também que eu quero que vocês anotem aí é que o gênero nunca perece. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando você vai dar coisa incerta, aí você diz assim, é um carro. Aí dá uma chuva na cidade, destrói a tua concessionária. Aí você vira e diz assim, olha, eu não posso mais cumprir com a minha obrigação. Eu não posso cumprir com a minha obrigação porque a minha concessionária sofreu aí um fortuito e eu não tenho como pagar. Aí você vai olhar para a pessoa e vai dizer, sinto muito, coleguinha, porque gênero não perece. Eu ainda não fiz a escolha. Como eu ainda não fiz a escolha, você vai se virar para me dar o carro. Beleza? Seguindo, né? Então, nunca esqueçam, gênero não perece, mesmo diante de caso fortuito. Tá bom? E nós temos também ainda, dentro do direito das obrigações, a modalidade restituir. Restituir significa devolver. Foi aí aquela pergunta que me foi feita com relação a locador, locatário, né? Que é comum nos empréstimos. Quando você pegar algo emprestado para alguém, aí fica aqui uma dica. Né? Pode parecer egoísta da minha parte falar isso, mas... Primeiro, não sejam avalistas, não sejam fiadores de ninguém. Segundo, não emprestem nada para os outros. Porque se você empresta algo para alguém, né? A modalidade aí é de restituir. Olha só, se você empresta seu carro para uma pessoa, a pessoa chega para ti e diz assim, amigo, eu vou sair com aquela mulher hoje, aquela mulher linda, né? Vou sair com ela e aí eu preciso do carro. Pra gente poder ir pra boate, pra gente poder ir jantar e etc. Aí, o que acontece? O cara sai com teu carro e ele é assaltado. Beleza? Ele foi assaltado e levaram o carro embora. A pergunta que eu faço, ele tem responsabilidade com relação ao teu carro? Ele tem que te devolver um carro igual? Não. Ele não tem que devolver nenhum carro igual. Sabe por quê? Porque aconteceu um negocinho chamado res perit domino. A coisa pereceu pro dono. Isso significa que ao emprestar algo para alguém e aquela pessoa perde o seu objeto sem culpa, ela não tem obrigação nenhuma de te devolver. Então não adianta você ameaçar o coleguinha, você dizer que vai processar o coleguinha, que você vai bater no coleguinha, porque você não tem razão nenhuma disso, tá bom? Outra coisa. Agora, se o seu amigo bate o carro, se o seu amigo perde o carro, né, com culpa, aí sim, ele vai ter que ressarcir o teu valor, ele vai ter que pagar o prejuízo, mais as perdas e danos dessa relação, tá? A mesma coisa se aplica nos contratos de aluguel, por exemplo. Se você alugou sua casa, você é o credor. Você é o alugou. Devedor é a pessoa que tem que te devolver a casa no prazo do aluguel. Então, locador, credor. Locatário, devedor. Né? Então, se você tem que devolver a casa no dia 30 de abril, dia 30 de abril é preciso que se faça a obrigação de restituir. Beleza? Tranquilo? Outra modalidade de obrigação é a obrigação de fazer. A obrigação de fazer
é aquela que está ligada a um fato, né? Significa que fazer significa desenvolver algo, prestar um serviço, fazer alguma coisa. Você pode pintar um quadro, você pode fazer uma costura, você pode construir um portão, você pode animar uma festa, você pode fazer uma série de coisas, tá? A obrigação de fazer, ela tá ali no artigo, para vocês irem aí marcando, 247, e ela pode ser obrigação de fazer fungível ou infungível. O que é uma obrigação de fazer fungível? É aquela em que você pode contratar qualquer pessoa. Então, eu contratei a loja da esquina para fazer um portão para minha casa. Mas eu poderia ter contratado a loja lá da Isaura Parente, lá da Habitasa, né? Agora, quando você contrata uma pessoa em razão de suas qualidades, em razão do seu notório reconhecimento, seja ele jurídico, seja ele no mundo inteiro pelas suas habilidades, aí já se torna uma obrigação personalíssima e somente ele pode cumprir, tá? As obrigações de fazer personalíssimas, somente aquela pessoa pode cumprir. E o que acontece se ela não cumpre? Ela vai pagar perdas e danos. Aí agora vem a resposta a uma outra pergunta que me foi feita. Se eu posso exigir a obrigação, se eu posso forçar uma obrigação. A gente só pode fazer obrigação forçada nas obrigações de dar, tá? Na obrigação de dar. Porque você pode acionar a justiça para fazer com que as pessoas te entreguem aquela coisa ou te devolva aquele negócio. Imagina só que você lá é o locador de um imóvel e a pessoa não quer ir embora do teu imóvel. Você ajuiza uma ação de despejo e o juiz manda que ela saia. Você comprou um carro e a empresa não quer te entregar. Você ajuiza uma execução forçada. Beleza. Com relação às obrigações de fazer, não. Em razão do princípio da dignidade humana e da liberdade, né, que nós temos, a gente não é obrigado a fazer aquilo, senão o que a lei manda. Então, aquela famosa frase, eu não sou obrigada a nada, ela entra aqui. Quando você é contratado para fazer alguma coisa, sim. Quando você é obrigado quando você é contratado a fazer alguma coisa, você cumpre ou você vai incorrer em perdas e danos, né? O que acontece com a obrigação de fazer no caso das astreintes, né? Que você tá me perguntando, né, Matheus? As astreintes, elas são possíveis a partir do momento que a pessoa não cumpre, né? Aí o juiz, ele pega e fixa logo a indenização, tá? Então, imagina que eu fui contratada para animar uma festa de criança. Nas minhas horas vagas, eu sou o Patati. Aí eu e o Bartô, Patati e o Patatá. E acontece que eu decidi que eu não ia para aquela festa. Eu não vou, não quero, não tô afim. Hoje eu quero assistir o Big Brother. E não vou para aquela festa. E eu fui contratada justamente porque eu sou a melhor animadora de festa de Rio Branco. Ou seja, essa obrigação só pode ser cumprida por mim. Por mais ninguém. O que vai acontecer aí? Desculpa. Como eu agi com culpa, porque eu não quis ir, eu agi, na verdade, com dolo. Por que você não foi, Joana? Porque eu não quero, né? Nesse caso, eu vou incorrer com os prejuízos que eu causar à pessoa que me contratou. Porque eu não sou obrigada a ir. Mas eu sou obrigada a arcar com a responsabilidade desse contrato. Tudo bem? Agora, se eu tô no meio do caminho pra festa e eu fui sequestrada, eu tive culpa, eu não tendo culpa, eu não vou incorrer em prejuízo nenhum. Aquele contrato fica resolvido. Tudo bem?
Se é uma obrigação de fazer... Não, em questão de restituir, até quanto tempo tem direito para devolução? Isso aí vai depender do contrato. Se você disse, olha, você tem que me devolver em 3 dias, o prazo é 3 dias. Ó, você tem que me devolver em 1 ano, o prazo é 1 ano. Vai depender do prazo que vocês ajustarem entre vocês. Um artista tem contrato de exclusividade com uma emissora. É obrigação personalíssima? Não. Não é personalíssima. A obrigação personalíssima é aquela em que ele te contrata para você fazer aquele trabalho para ele, tá? Ali é contrato de exclusividade. Tudo bem? Obrigação de não fazer. Não fazer está ligada a algo... As obrigações, elas estão no artigo 247, tá? Agora, se eu sou obrigada... A obrigação de não fazer. A obrigação de não fazer, ela é uma prestação negativa, que significa que eu vou me abster de fazer algo. E eu só posso me abster de fazer algo a partir do momento em que a lei determina ou que o juiz determina, como aquele negócio de manter distância de uma pessoa, ou quando vocês, mediante um acordo, mediante um contrato, determinam isso. Por exemplo, eu te contrato para trabalhar na minha panificadora e nesse momento eu faço um contrato com você e coloco lá assim, da obrigação de não fazer. Você não pode divulgar as receitas que eu utilizo na minha panificadora, sob pena de incorrer numa indenização tanto. Então, a partir do momento que você conta aquela receita para alguém, você está violando aquele dispositivo e você não está cumprindo com a obrigação e automaticamente você vai automaticamente você poderá ser demandado em razão disso, tá? Continuando, o que mais que é importante falar aqui das obrigações? Em caso de fortuito, se dá a resolução sem a devolução do pagamento? Não, depende. Ó. Se for uma coisa incerta, não tem essa. Na coisa certa, caso fortuito, é sem culpa. Sem culpa, devolve o dinheiro. É resolver o contrato, tá bom? Aí você vai aplicar a situação de perda e a situação de deterioração, tá bom? O que mais que eu preciso colocar aí? Dentro aí dos direitos das obrigações, né? A gente tem a possibilidade de cessão. Cessão é transmissão, é você passar a sua posição de credor para uma pessoa ou a sua posição de devedor para uma outra pessoa, desde que cumpridos aí os requisitos necessários para isso, né? Mas o que eu quero trazer aqui, que eu acho que é mais importante, porque assim, o conteúdo de obrigações, ele é enorme. E eu tô tentando fazer aquele apanhado, né? Aquela parte de aplicabilidade geral, porque para que esses conceitos fiquem bem fresquinhos aí na cabeça de vocês. Qual é a função de uma obrigação? Ser cumprida. O cumprimento de uma obrigação chama adimplemento, ou seja, é o pagamento daquela prestação. Dar alguma coisa, fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa. A contrário senso, a partir do momento em que você não cumpre a sua obrigação, a gente fala que essa obrigação, ela não cumprida, é o inadimplemento, tá? Então anota aí, adimplemento é a mesma coisa que pagamento, que não necessariamente precisa ser o pagamento em dinheiro, tudo bem? É o pagamento daquela obrigação, daquela prestação devida. Então, se eu tenho que entregar o carro, eu entrego o carro. Se eu tenho que fazer escrever um livro, é escrever o livro. Isso é pagar a obrigação. Você pode pagar de forma direta, que é o cumprimento direto da obrigação, ou você pode pagar de forma indireta, que você paga por outros meios, às vezes uma compensação, uma transação, uma permuta, né? Mas
onde eu quero chegar? Eu quero chegar naquilo que decorre de um inadimplemento. Quando você não paga. Quando você faz o seu contrato lá, você coloca as cláusulas que vocês vão cumprir, por isso que é uma obrigação pessoal, né? Transitória, porque ela precisa ser cumprida dentro de um prazo. E obrigatório, porque o contrato ele gera em tese a obrigação entre as partes, ele gera aí a lei entre as partes, né? Então, o inadimplemento significa que você não cumpriu com aquilo que você devia ter cumprido. O que vai acontecer nesse momento? Se for o inadimplemento absoluto, o que é inadimplemento absoluto? Anota aí. É aquele que depois não tem mais função nenhuma. Imagina que eu contratei um buffet para fazer o meu aniversário de 35 anos. E o buffet não compareceu no dia. O buffet vai me interessar no dia seguinte? Não, não vai me interessar no dia seguinte. Então, ele vai incorrer aí em perdas e danos. De outra forma, quando a gente fala em inadimplemento relativo, a gente fala que aquela obrigação não foi cumprida dentro de um prazo, né? Mas ela ainda é útil. Imagina que você tem lá um boleto da Renner e você paga esse boleto mensalmente. Se você não paga no dia 5, exato, Amanda, adimplemento é a mesma coisa que pagamento, que não necessariamente tem que ser em dinheiro. Basta ser o pagamento da prestação devida. Exatamente, é isso aí. Então, o inadimplemento relativo está mais atrelado a um não cumprimento de prazo. Então, você lá, todo mêsinho, né, paga o teu boleto lá da Renner, beleza? Dia 5, todo dia 5 você paga lá o boleto da Renner. Mas aconteceu que esse mês de março você não pagou, né? Você não pagou dia 5. A Renner vai virar para você e vai dizer, não quero mais receber? Não, óbvio que não. Essa obrigação, ela ainda tem função. O que vai acontecer? Você vai entrar em mora. O que significa mora? Demora de pagamento. Vai incidir aí juro, a multa, né? Incide juro, incide multa. Ai, meu Deus, espera aí só um minuto, que aqui é